Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegou finalmente o outono, estamos com bastante chuva aqui. Meu cabelo já se revela bastante com os cachinhos. Tipicamente quem levou chuva, que é inevitável, chuva de vento. Mas sinceramente eu prefiro quando está mais fresco do que o calor, que é insuportável. Eu sou uma pessoa muito calorenta, né? Então prefiro realmente o inverno ou coisa parecida, primavera, outono, do que o verão. Mas enfim, meu nome é Márcia Silveira, diretamente aqui de Portugal, e vim hoje trazer uma reportagem que achei bastante interessante compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem e não deixem de compartilhar, deixar seus comentários, se inscrever no canal, que é muito importante. Deixe seu amor, seu carinho aqui nos comentários, que eu sou muito carente por isso, e isso é como se fosse o motor, né, para mim fazer esse incentivo, para me fazer continuar gravando. E eu espero que vocês não esqueçam de deixar curtida, tá bem? Também, se não gostar, deixa dislike, mas eu ia ficar muito mais feliz com o seu like, tá bem? Afinal de contas, não custa nada, é um apoio que você dá e me deixa muito, muito feliz, tá bem? Então seja bem-vindo ao meu canal. Espero que gostem da reportagem e vamos a ela agora. Sem mais delongas. Você já se perguntou como surgiu a atual crise de imigração na Europa? Não é uma pergunta que nos fazemos todos os dias, mas a resposta tem implicações profundas para milhões de vidas e para o futuro de um continente. A crise é como um puzzle, uma interação complexa de vários elementos, turbulência econômica, agitação política e mudanças sociais, para citar apenas alguns. Compreender esta evolução é crucial para dissecar o presente e antecipar o futuro. Então você está pronto? Vamos embarcar numa viagem no tempo para compreender os fatores subjacentes a esta crise. Para compreender a crise de hoje, temos de viajar até o fim da Guerra Fria. O mundo estava a mudar rapidamente e a Europa não foi exceção. A queda do Muro de Berlim em 1989 marcou uma mudança significativa, não só na política, mas também na circulação de pessoas. As fronteiras da Europa estavam a tornar-se mais fluidas e as políticas de imigração estavam a mudar. Os anos 90 inauguraram uma nova era de abertura. A União Europeia expandiu-se e, com ela, a livre circulação de pessoas tornou-se um direito fundamental. Esta mudança provocou um aumento na imigração da Europa Oriental para o Ocidente. As pessoas procuravam melhores oportunidades econômicas e a promessa de um futuro melhor acenava-lhes. Mas a história não termina aí. Simultaneamente, os conflitos estavam a fermentar no Médio Oriente e na África. Estas regiões foram marcadas por agitação civil, guerras e instabilidade econômica. Naturalmente, as pessoas procuraram refúgio e escaparam destas circunstâncias tumultuosas. O número de requerentes de asilo e refugiados que entram na Europa começou a aumentar. No entanto, o aumento da migração não foi recebido de braços abertos por todos. As tensões começaram a aumentar. Alguns europeus sentiram-se ameaçados pelo afluxo de estrangeiros, temendo a perda de empregos, a erosão cultural e a pressão sobre os serviços públicos. Este sentimento marcou o início de uma divisão crescente, uma divisão que alimentaria a ascensão de partidos populistas em toda a Europa. Estes partidos capitalizaram estes receios, prometendo proteger a identidade nacional e restaurar o controle sobre as fronteiras. Sua retórica ressoou em muitos, levando ao aumento de sua popularidade e influência. E assim foram plantadas as sementes da crise atual. Mas não esqueçamos o outro lado da moeda. Os imigrantes, refugiados e requerentes de asilo não eram apenas números ou ameaças sem rosto. Eles eram, e ainda são, seres humanos em busca de segurança, estabilidade e uma chance de uma vida melhor. O cenário estava montado para uma crise crescente. As complexidades desta questão são profundas e as consequências têm sido de longo alcance. À medida que nos aprofundamos neste tema, é essencial lembrar o elemento humano que está no centro desta crise. Afinal, não se trata apenas de política e políticas, é sobre pessoas. O início dos anos 2000 marcou uma escalada significativa da crise. À medida que nos aprofundamos na cronologia, dois grandes eventos desempenharam um papel fundamental na formação dos padrões de imigração na Europa: a crise financeira de 2008 e a Primavera Árabe de 2011. A crise financeira de 2008 foi uma onda de choque econômico global, com repercussões generalizadas. A instabilidade econômica tornou muitos países europeus menos atraentes para os migrantes em busca de trabalho, mas, ao mesmo tempo, exacerbou as condições em nações já em dificuldades, forçando muitos a abandonar as suas casas em busca de melhores oportunidades. Avançando para 2011, a Primavera Árabe foi uma série de protestos antigovernamentais, revoltas e rebeliões armadas que se espalharam por grande parte do mundo árabe.
A instabilidade política e a violência que se seguiram levaram a um aumento significativo de refugiados e requerentes de asilo. Muitos destes indivíduos, famílias e crianças não acompanhadas deslocados encontraram o caminho para a Europa, procurando refúgio da turbulência nos seus países de origem. O impacto desses eventos na imigração foi imenso. O número de refugiados e requerentes de asilo que chegam à Europa começou a aumentar acentuadamente e os países estavam mal preparados para lidar com o aumento. Muitas nações europeias depararam-se com a questão de como integrar estes recém-chegados nas suas sociedades, economias e culturas. A pressão sobre os recursos, juntamente com as tensões culturais e sociais, levaram a um debate e controvérsia generalizados. Alguns países abriram os braços a estes imigrantes, enquanto outros foram mais resistentes, levando a uma manta de retalhos de políticas e respostas em todo o continente. Estes acontecimentos levaram a um afluxo sem precedentes de imigrantes, preparando o terreno para a crise atual. Os impactos destes acontecimentos continuam a repercutir na Europa, moldando o panorama da imigração e influenciando as políticas e atitudes das nações. À medida que avançamos, é essencial lembrar como chegamos até aqui, enquanto nos debatemos com a questão de para onde iremos a seguir. O ano de 2015 marcou o auge da crise. Foi neste ano que a Europa se viu no centro de uma crise humanitária sem precedentes. O continente registrou um afluxo maciço de refugiados, muitos deles oriundos de regiões devastadas pela guerra, em busca de asilo e de uma oportunidade de uma vida melhor. Os desafios enfrentados pelos países europeus durante este período foram múltiplos. Primeiro, houve o grande número de chegadas. Milhares e milhares de homens, mulheres e crianças chegavam diariamente, levando os recursos ao limite. A infraestrutura projetada para algumas centenas de indivíduos foi subitamente encarregada de gerenciar milhares. Os pesadelos logísticos foram imensos, desde fornecer abrigo e comida até garantir saúde e segurança básicas. Mas os desafios não eram apenas logísticos. O súbito afluxo de refugiados também levantou questões culturais e sociais complexas. As sociedades europeias, com as suas próprias culturas, histórias e identidades distintas, foram subitamente confrontadas com a tarefa de integrar um grande número de pessoas de origens muito diferentes. Esta foi uma tarefa monumental que exigiu paciência, compreensão e vontade de adaptação de ambos os lados. No entanto, nem todos estavam abertos a esta mudança. A crise provocou um aumento dos sentimentos anti-imigrantes em toda a Europa. O medo, a incerteza e uma aparente ameaça à identidade cultural alimentaram a hostilidade para com os recém-chegados. Os líderes populistas, percebendo uma oportunidade, aproveitaram estes sentimentos, amplificando os medos e alimentando divisões. O resultado foi um aumento no apoio a movimentos e partidos políticos. Países como a Itália, a Suécia e a Alemanha registraram ganhos significativos para os partidos que abraçaram a retórica anti-imigrante, prometendo proteger a identidade nacional e restaurar a ordem. Esta mudança no panorama político foi uma consequência direta da crise e teve efeitos duradouros na política e na sociedade europeias. A crise atingiu um ponto importante, provocando uma mudança no cenário político da Europa. O ano de 2015 foi crucial, um ano que expôs as vulnerabilidades e as falhas nas sociedades europeias. O pico da crise revelou não só os desafios imediatos de gerir um grande afluxo de refugiados, mas também questões mais profundas de identidade, integração e tolerância. Até hoje, a crise continua. O panorama da imigração na Europa é marcado por uma multiplicidade de desafios complexos e interligados. O terreno político está repleto de tensão, à medida que os movimentos da política ganham força em todo o continente. Estes movimentos muitas vezes constroem as suas plataformas sobre uma retórica divisiva em torno da imigração, promovendo um ambiente de hostilidade e medo. Um exemplo notável disto é a recente ascensão do partido italiano, liderado por Giorgia Meloni, que poderá tornar-se a primeira mulher primeira-ministra da Itália. A imigração, entre outras questões, reflete uma tendência mais ampla de sucesso da direita na Europa. Esta mudança política não se limita apenas à Itália. Partidos como os democratas suecos e a Alternativa para a Alemanha estão a ganhar terreno, assinalando um ressurgimento populista. Paralelamente a estas tensões políticas, as preocupações com os direitos humanos estão no centro das atenções. À medida que mais e mais indivíduos procuram refúgio na Europa, a pressão sobre os países de acolhimento intensifica-se, levando a práticas e políticas questionáveis. Os centros de detenção, as deportações aceleradas e a negação do direito de asilo são apenas algumas das questões que causam alarme entre os defensores dos direitos humanos. A pandemia em 2019 complicou ainda mais a situação. O fechamento de fronteiras, as restrições de viagem e as consequências econômicas tiveram um impacto profundo na imigração. A pandemia aumentou a vulnerabilidade daqueles que já se encontram em situações precárias, exacerbando os desafios que enfrentam. Mas no meio destas complexidades, é crucial lembrar que no centro desta crise estão as pessoas. Pessoas que procuram vidas melhores, fogem de conflitos ou simplesmente lutam para sobreviver. As suas histórias, as suas lutas e as suas esperanças são o que tornam esta crise tão premente e tão humana.
A crise está longe de terminar e não há soluções fáceis à vista. Mas é uma crise que exige a nossa atenção, a nossa empatia e a nossa ação. É uma crise que nos chama a questionar, a envolver-nos e a lutar por um mundo onde todos, independentemente de onde venham, possam viver em segurança e com dignidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que, como eu disse, não esqueça de dar aquele apoio, aquele carinho, aquele amor que só vocês sabem dar. E compartilhem, curtam e reflitam aqui com educação. E por favor, tem muita gente que deixa comentário com base nos outros comentários e não assistem o vídeo. É de grande relevância para mim que vocês assistam. Inclusive, se quiser ainda apoiar mais o canal, você pode deixar rolar o vídeo todo mais de uma vez. Isso dá realmente bastante apoio ao canal. E eu ficaria bastante feliz, porque se você fosse assinar um jornal ou um streaming, você paga, né? Aqui, o conteúdo que eu faço é por amor e para dar informações a vocês. Então é isso. Espero que vocês gostem e trarei mais conteúdos sempre, tá? Um grande beijo, amo vocês e até o próximo vídeo.